Olha lá. Olha, quando a gente fala de UAPs, né, os fenômenos anômalos não identificados, o papo quase sempre vai para, bom, ou é tecnologia secreta nossa, ou são naves de outros planetas. Exato. Essas são as explicações mais comuns. Mas olha só, tem um artigo acadêmico recente trazendo uma terceira via, bem mais esquisita. E se a inteligência por trás de alguns UAPs não for nem humana conhecida, nem de fora, mas, tipo assim, terrestre e escondida. A hipótese criptoterrestre, a CTA. Essa mesma. A ideia de que seres inteligentes, talvez, sei lá, muito antigos ou nem humanos, poderiam estar aqui, operando em segredo. Debaixo d'água, no subterrâneo. Isso. Ou até na Lua, como o artigo sugere. É bem especulativo, claro. Os autores mesmos falam com humildade epistêmica, né? Com certeza, eles deixam isso claro. É uma hipótese bem fora da caixa. Mas só o fato disso estar sendo discutido, assim, academicamente, já mostra o tamanho do mistério dos WAPs, né? Ok, vamos tentar entender isso melhor. Então, o que meio que força a pensar nisso, por mais estranho que pareça, são alguns relatos de UAPs. Coisas que não se encaixam fácil. Tipo? Principalmente a capacidade transmedium. Sabe, objetos que vão do ar para a água ou vice-versa, sem problema aparente. Ixi, os tais usos, objetos submersos não identificados. Exato. Tem relatos, militares e civis, de coisas no fundo do mar com velocidades, manobras que parecem impossíveis para nossa tecnologia. Impossíveis como? O artigo cita um caso, de 1987. Uma fragata da Nova Zelândia detectou um objeto submerso enorme, quase 250 metros. Grande. E a velocidade, estimada em quase 3.000 milhas por hora. Debaixo d'água. Peraí. 3.000 milhas por hora. Submerso. A física disso. É. Desconcertante, para dizer o mínimo. Essa performance sugere, uma tecnologia ou uma física que a gente não entende. E talvez operando de bases escondidas aqui mesmo. E essa ideia de escondido aqui bate na questão do quanto a gente realmente conhece nossa história profunda, né? Totalmente. Tem aquela hipótese siluriana, a ideia teórica, de civilizações industriais milhões de anos atrás. Sim, que poderiam ter desaparecido sem deixar muitos rastros óbvios. Mas mesmo sem ir tão longe na teoria, já tem coisa que bagunçou o que a gente achava que sabia. Göbekli Tepe, lá na Turquia. 11 mil anos. Pois é, sociedades complexas muito antes do que se imaginava. Ou achados mais recentes, tipo aquela madeira trabalhada na Zâmbia, com quase 500 mil anos. Isso faz a gente pensar, será que nossa linha do tempo está completa mesmo? Exato. Poderia ter tido algo ou alguém que se desenvolveu e, se escondeu antes da gente. Os principais. 4. Ok. CTH-1 seria uma civilização humana antiga, avançada, que sobreviveu escondida. Tipo, lembra as lendas de Atlântida, essas coisas? Entendi. Uma humanidade pré-histórica super avançada. Isso. Depois, CTH-2. Espécies inteligentes não humanas, que evoluíram aqui na Terra e se ocultaram. Não humanas como? Tipo... Aí entra de tudo, né? Desde primatas desconhecidos, tipo pé grande, até... formas de vida totalmente diferentes. Uma biosfera sombra. Ok. CTH-3. CTH-3 seriam visitantes extraterrestres ou talvez até humanos do futuro, que chegaram aqui e, em vez de se mostrar, se esconderam. Vieram de fora, mas ficaram na moita. Basicamente. E aí tem a CTH-4, que, essa é a mais, digamos, controversa. Mais que as outras. Como assim? CTH-4 fala de criptoterrestres mágicos, entidades menos tecnológicas, mais parecidas com seres do folclore, fadas, elementais. Opa, peraí. Fadas, elementais. Isso não joga tudo pra fantasia, pro folclore puro? Como isso entra numa discussão sobre o APIS? É uma crítica válida e o artigo sabe disso. A CTH-4 é a mais lá fora mesmo. Então por que incluir? Acho que a ideia é tentar cobrir toda a gama de experiências estranhas que as pessoas relatam. Algumas são tão bizarras, tão não tecnológicas na aparência, que lembram mais esses contos antigos do que um contato com naves, sabe? Tentando ser exaustivo, mesmo que soe estranho? Exato.
É como se dissessem, olha, tem relato que é tão esquisito que até a hipótese que parece fantasia precisa ser pelo menos considerada para não deixar nada de fora. Foi essa estranheza toda que fez a sigla mudar de OVNI UFO para UAP, né? De aéreo para anômalo. Faz sentido. Nesse contexto de anomalia extrema. Entendi. É tipo, o fenômeno é tão doido que força a pensar até no impensável. Eles chegam a sugerir onde essa galera toda estaria escondida? Sim, eles mencionam alguns locais que aparecem nos relatos. Bases submarinas, tipo no canal da Catalina, na Califórnia, por causa dos UAPs vistos lá. Ok. Locais subterrâneos, talvez ligados a lendas de cidades dentro da Terra, tipo no Monte Shasta, que também é um lugar com muito avistamento de UAP. Shasta é clássico nesse meio. E até a Lua. Mencionam anomalias, possíveis estruturas não naturais em fotos da Lua. Até a Lua? Caramba! Então, o que a gente tira disso tudo? Que o mistério dos UAPs é tão persistente, tão estranho, que está levando o pesquisador sério a considerar ideias que antes eram só ficção científica mesmo. Exatamente isso. A busca está ampliando o campo do que é investigável, digamos assim. Perfeito, a conclusão principal do artigo é essa. A hipótese criptoterrestre é super especulativa. Sim. Improvável para a maioria. Também, mas... Dado que tem o AP que a gente simplesmente não consegue explicar, talvez não dê para descartar de cara. Manter a mente aberta, né? Essencial. E isso deixa uma reflexão final, acho. Será que o nosso foco só no humano, o nosso antropocentrismo, não limita a nossa capacidade de sequer imaginar outros tipos de inteligência? Especialmente se elas já estiverem aqui, escondidas debaixo do nosso nariz ou em lugares que a gente nem explora direito? É uma boa pergunta. Talvez para entender os UAPs a gente precise mais do que só tecnologia nova. Talvez precise de um jeito novo de pensar sobre a realidade.